Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Eu vou me deter nesse capítulo. Estava pensando em ir até o capítulo 17 também. Mas a gente vai ficar no capítulo 16 nessa manhã. Gênesis, capítulo 16. Você já esteve desesperado? Você já esteve assim, pensando em fazer assim, tomar resoluções por causa de pressão e não por causa de Deus ou da direção de Deus? Você já esteve assim? Você já tomou decisões baseado no desespero? Tem alguma coisa que você olha para trás na sua vida e fala: se eu voltasse, se eu pudesse voltar, eu não faria igual? Esse texto mostra para a gente assim, como mesmo pessoas que vivem pela fé, elas podem tomar caminhos que vão ser o resto da vida um problema para elas. As consequências dos nossos erros, elas nos acompanham, ainda que a graça de Deus superabunde. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 16, a palavra diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, ou melhor, de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: Eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Vamos orar. Senhor, nós clamamos tua misericórdia e graça. Quem sou eu, Senhor?
Quem somos nós para termos a visitação do Teu Espírito, para termos acesso às inescrutáveis grandezas da Tua sabedoria? Por isso, Deus, eu clamo, abra-se o nosso entendimento diante de Ti, Teu Espírito possa fluir entre nós e encontrar a oportunidade de aplicar a Tua palavra à nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz que eles já estavam há 10 anos na terra de Canaã. Isso me parece assim, introduzir mais ou menos o cenário. Já tinham ido ao Egito por causa da seca, voltaram, e agora me parece que Abraão está vivendo um tempo de obediência. Se você prestou atenção o capítulo anterior, você viu que Abraão estava desanimado e que Deus visitou Abraão na tenda, chamou ele para fora, fez e confirmou a aliança que tinha com Abraão, lembrou-lhe as promessas e ele recobrou o ânimo. Ou seja, aqueles 10 anos onde Abraão está vivendo no lugar que Deus tinha reservado, tinha separado para ele, aqueles 10 anos de aparente obediência, também foram aparentemente dias difíceis. Afinal de contas, Abraão parece ter perdido um pouquinho a perspectiva maior, viver para Deus. E parece que é mais ou menos isso o comum, quando a gente vai vivendo a vida, mesmo a vida cristã, a vida de obediência a Deus, às vezes a própria situação do normal, do comum, do dia a dia, faz a gente perder Deus de vista. Mesmo quando Deus vem e se revela como se revelou a Abraão, mesmo quando Deus se insinua e diz, olha, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te amo, eu te quero. Mesmo assim, a gente sendo lembrado, às vezes a gente chora, às vezes a gente entende, às vezes a gente sente, mas é muito normal chegar ao desânimo. Afinal de contas, Deus não nos chamou apenas para uma jornada de glórias, mas uma jornada, sobretudo, de obediência. Uma longa obediência na mesma direção. A obediência, naturalmente, é a vontade de Deus. É o que Deus quer, não o que eu quero, não o que os outros querem. Então a gente chega nesse episódio. Abraão tem 86 anos. E, de repente, a sua esposa sai com uma solução. 10 anos se passaram. Nada da promessa se confirmar. Nada de se resolver o impasse entre eles. E parece, o texto dá a entender que Sarai está se sentindo responsável por cumprir a promessa. Ela como se ela estivesse sendo pressionada pelos anos. Ela pensa, a incompetência está em mim. Eu não consigo dar filhos ao meu marido. A promessa de Deus foi sobre nós, mas eu não consigo. Eu imagino que o tempo passando, a idade chegando, o cansaço, a vivência, a experiência, foram pressionando Sarai e ela começou a pensar, há de se ter um outro caminho, a fim de que a gente viva os planos de Deus, viva o projeto de Deus, viva o sonho de Deus. Há que se ter outro caminho. E o desânimo, junto com a pressão, junto com o simples cotidiano, foram introduzindo na mente de Sara, especialmente na mente de Sara, uma ideia que não vinha de Deus. Era a ideia do braço humano tentando resolver a lógica divina. Era a ideia de o homem tentando fazer o plano de Deus dar certo. Isso é talvez a pior atitude que a gente pode ter. É quando, por exemplo, a gente está com uma crise no casamento, quando a gente está com uma crise de relacionamento, é quando a gente está com uma crise financeira, é quando a gente está com algum tipo de pressão sobre nós, e a gente pensa que a solução vai vir no tempo que a gente quer, e muitas vezes a nossa mente funciona debaixo de pressão, tentando arranjar um escape.
eu poderia introduzir, porque o tempo não dá, falar um pouquinho aqui sobre quanto a nossa época do hedonismo, essa época do prazer a qualquer custo, e também essa época que introduziu para nós um cenário onde a dor parece não ser viável, parece não ter espaço para existir. Nós somos uma geração que não aceitamos a dor de jeito nenhum. Então, todo esse contexto sobre nós faz com que a gente seja imediatista, sempre em busca de prazer, e à medida que Deus parece demorar a responder, ou mesmo a confirmar o que Ele nos prometeu, à medida que o tempo vai passando e a gente não vê solução para situações que nos agridem, que nos ferem, o que fazemos? A nossa tendência é muito semelhante à de Sarai, é muito semelhante à de Abraão. A gente pensa, talvez eu consiga dar um jeito, talvez eu tenha uma maneira de fazer o plano de Deus acontecer, talvez pelos meus mecanismos, pelas minhas ideias, pelo meu talento, pelos recursos que eu tenho em mão, eu consiga resolver. É assinar, irmão, uma sentença, à medida que a gente age assim, é assinar uma sentença de arrependimento depois. O caminho que a gente faz, debaixo de pressão, em desobediência à voz de Deus, é um atestado da nossa rebeldia. É um atestado da nossa falta de fé, da nossa desconfiança de Deus. É por isso que eu penso assim, que essa história aqui é a história do desespero. Ninguém está cobrando Abrão, ninguém está cobrando Sarai, mas eles mutuamente estão se cobrando. Mutuamente. Eu poderia introduzir, também não dá tempo nessa manhã, eu poderia introduzir aqui a crise conjugal que aparentemente acontecia entre Abraão e Sara. Essa crise vinha desde a época lá do Egito, quando Sarai foi entregue a Faraó. E o texto diz que o Faraó tomou Sara por esposa, tomou Sara por mulher. Talvez essa crise não tenha passado nesses 10 anos. Talvez ela tenha encontrado aquele silêncio quando os problemas não são resolvidos, aquele silêncio entre o cônjuge, que na verdade vai criando um grande abismo. O assunto não é tratado, mas a mágoa continua. E essa mágoa que continua, que perdura, ela pressiona. Bom, Sarai chegou para Abraão e disse assim: eu tenho uma serva egípcia, e se você tiver relações com elas e ela conceber, o filho dela será meu filho. Esse era o plano, essa era a ideia. Eu posso dizer para vocês que dentro do contexto cultural da época, daqueles povos antigos, essa ideia de que a serva poderia ser usada como sendo também uma esposa, ou como sendo alguém para satisfazer sexualmente o marido, essa era uma ideia natural na época, culturalmente aceitável, mas biblicamente desprezível. O que Abraão faz é pecado, ainda que a cultura aceite. E eu poderia introduzir esse assunto e falar bastante aqui sobre isso. Afinal de contas, o que está acontecendo com Abraão e Sara é o secularismo, ou seja, o que o século faz, o que é comum no mundo, a gente adota como estilo de vida. A gente diz, isso não tem nada demais, todo mundo faz, então eu posso fazer também. E a gente termina pecando. Mas eu não tenho como entrar no texto, mas eu tenho como falar com você sobre o desespero e como isso acarreta sobre cristãos, acarreta sobre pessoas de Deus, pessoas de fé, acarretam consequências com as quais a gente vai ter que aprender a conviver. Quando o anjo do Senhor, e a palavra anjo do Senhor, você pode perceber que está com um A maiúsculo,
é Jesus. Isso aqui é uma cristofania. Jesus está aparecendo no Velho Testamento e ele aparece a Agar, que está no seu desespero. Ela está humilhada e ela resolve fugir, porque ela está grávida. O anjo do Senhor, que é Beer Laai Roi, é aquele que vê, aquele que se compadece, aquele que sente com você, aquele que abraça de verdade. O anjo do Senhor se encontra com Agar e diz para ela: humilha-te, volta. Mas diz para ela: quem será aquele menino? Esse menino será como um jumento selvagem. Ele não vai conseguir viver dentro do povo. Ele sempre vai viver às margens, fronteiriço dos seus irmãos. Mas ele nunca vai se engajar na família. Mas vai ser tão grande essa descendência que ninguém nem vai conseguir contar, porque eu vou abençoar essa descendência. E a gente pode dizer que por misericórdia, por amor que Deus tinha a Abrão, Ismael, que é esse filho que nasce na importunidade, esse filho inoportuno, esse filho que não era o filho da promessa, ele quando nasce, Deus abençoa por amar Abrão, e abençoa muito. No entanto, um jumento selvagem, que nunca consegue participar dentro, que vive às margens, dando coice nos seus irmãos, esse é um problema. Esse é o tipo de situação, problema, com o qual nenhum pai, nenhuma mãe quer conviver. Eu só consigo imaginar o cenário que ficou nessa família a partir de então. Depois, lá adiante, a gente vê outra crise entre Sarai e Agar. Mas aqui ficou claro, por causa da voz de Deus, por causa daquele que vê, por causa do amor de Deus, que as consequências dos nossos erros, Deus não as tira. Deus faz a gente vivê-las. Decisões erradas, atos pecaminosos, falhas que cometemos, às vezes vão nos acompanhar por anos. Às vezes vão ser pesadas sobre nós por anos. Isso não é falta de amor de Deus. Isso não é porque Deus nos despreze, ou porque Deus se esqueceu de nós. Isso é porque Deus sabe como nos tratar. Ele sabe quais são os nossos limites. Ele sabe que os erros também são usados para ensinar, e não apenas os acertos. A grande questão é, quando estamos desesperados, irmãos, nós recorremos a quem? Entenda a palavra desespero como falta de esperança. Não entenda desespero apenas quando você está com a cabeça cheia. Mas, às vezes, o desespero ainda não encheu a nossa cabeça. Ele simplesmente está como um vazio dentro de nós. Um vazio. É como se a gente dissesse assim: era para eu estar vivendo outra coisa. Era para eu estar provando outra coisa. Mas eu não estou provando. Eu não estou vivendo. Deus ainda não me deu. Ainda não chegou. Desespero é quando a esperança a respeito da mão de Deus, do olho de Deus, do Beer Laai Roi, desse Deus que vê, quando a esperança no Deus que vê se perde. E a gente então passa a olhar para a vida com as nossas ferramentas, com as coisas que temos para resolver. E o que temos para resolver a nossa vida? Nós talvez tenhamos para resolver a nossa vida o nosso jeito. A gente muitas vezes está acreditando na nossa maneira, na nossa inteligência, na nossa capacidade de articulação. Às vezes a nossa confiança está sobre
o tesouro que temos, sobre a capacidade financeira que a gente tem, sobre o status que a gente possui. De repente, a gente faz parte de uma família nobre, de repente a gente faz parte de pais, de uma herança de pais que tem recursos, que tem condições, que tem estrutura, e a gente então se confia nessas coisas para tentar fazer a vida dar certo. Conheço a história, uma história de uma pessoa assim muito querida e amada, que tantas vezes, por confiar nos recursos dos pais, por confiar nas condições dos pais, tantas vezes andou e percorreu caminhos equivocados, foi destruindo a própria vida, ainda que fosse homem de Deus, mas foi destruindo a própria vida, fica desacreditado, fica sem condições de conviver com a comunidade, porque foi tomando decisões, foi tentando fazer o plano de Deus dar certo no seu tempo, não deixando Deus conduzir a história, mas tentando ser senhor da história, terminou destruindo a própria vida. Essa é a história do desespero, irmãos, de Sarai, que termina sendo o desespero de Abrão, que termina trazendo consequências que eles vão ter que conviver para o resto da vida. Qual é a sua história? Agora, nessa crise econômica, o que é que você está fazendo? Por exemplo, qual é o seu bote salva-vidas nessa hora? Qual é a garantia que você tem do amanhã nessa hora? Como é que você lida quando tem frustrações? Quando, por exemplo, a sua esposa, ela não corresponde às suas expectativas. Quando seu marido não corresponde às suas expectativas, como é que você lida com isso? Como é que você lida com as suas frustrações? Quando não há um reconhecimento daquilo que você é, da capacidade que você tem, como é que você lida com isso? Essas pressões vão gerando na gente a falta de esperança. E a falta de esperança parece ser um grande ingrediente para tornar a nossa vida um caos. A história fala que o anjo do Senhor apareceu para aquela mulher egípcia. Isso me traz o evangelho de volta. O evangelho é esse. De gente que não faz parte da aliança, de gente gentil, feito eu e você, que não é da família natural de Abraão, mas que Deus visita, que Deus vê, que Deus ama, que Deus quer cuidar e quer bem. O Senhor quer você, irmão. O Senhor quer você muito próximo a Ele. O Senhor quer estender sobre você a mão e quer dar a você os sonhos dEle. Há o tempo dessas coisas se realizarem. Quando você passa a página, o próximo capítulo vai ser uma visitação do Senhor sobre Abraão, anunciando o nascimento do filho que ele teria com Sara. Não com Agar, mas com Sara. O tempo é de Deus. A lógica é de Deus, o senhorio é de Deus, o poder é de Deus, a história é de Deus, não minha e sua. Se eu e você um dia fomos visitados por aquele que vê, aquele que na cruz viu a nossa iniquidade, aquele que na cruz viu o nosso pecado, viu a maldição que estava sobre nós, viu a desgraça e o desespero que pesava sobre nós, aquele que viu você, visitou você no tempo da calamidade, no tempo do desespero, no tempo da necessidade, aquele que lhe vê, está chamando você para confiar nele. Não na nossa capacidade de solução, mas nele. Nele. Porque dele
por meio dele e para ele são todas as coisas. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende do Senhor usar da sua misericórdia. Quero chamar você, irmão, a descansar. Baixe as armas. Pega o desespero hoje e joga ele fora e diga: eu tenho uma viva esperança. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Deus. Ele é o dono da história. Ele me viu. Ele me ama. Ele me quer. Ele tem planos mais elevados para mim. Ele tem uma história mais linda do que eu consigo para mim mesmo. Ele é o meu rei. Ele é o meu Deus. Ele é a minha esperança. Eu quero chamar você para olhar de novo para Deus. Não para o seu desespero, não para a pressão, não para o desânimo, não para a agonia do cotidiano, não para as mensagens e as notícias que estão vindo o tempo todo pela mídia, mas olha para Deus, irmão. Nós temos uma carreira para correr, e a carreira que temos para correr é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe de novo para Ele, porque Ele lhe vê. Olhe de novo para Ele, porque Ele lhe ama. Olhe de novo para Ele, porque Ele lhe quer. Olhe de novo. Tire os olhos dos outros. Tire os olhos das suas soluções. Tire os olhos de você mesmo. Olhe para Ele. Ele lhe quer. Vamos orar, irmãos. Convidar o pessoal do louvor. Eu queria orar com você, porque talvez hoje você precise deixar aqui o desespero. E durante a semana, lutar contra o desespero. A cada notícia, a cada vez que seu coração ficar sobressaltado, a cada vez que você se sentir inseguro ou pressionado, você dizer: Deus me vê, Deus me vê. Eu quero lhe desafiar, talvez você possa hoje dizer: eu deixarei o desespero aqui e andarei por fé. Eu confiarei que Ele me vê. Eu confiarei que Ele me ama. Eu confiarei que Ele está comigo e que Ele é o Senhor da minha história. Se você quer deixar o desespero aqui, irmão, e passar a partir de hoje a viver essa luta de alguém que abandona o desespero e olha para Jesus, e olha para aquele que lhe vê, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por você como um ato de alguém que está deixando para crer, deixando para confiar, deixando para esperar no Senhor. Fique de pé, eu queria orar por você, irmão. Amém. Deus, só o Senhor é quem vê. Há corações aqui, Senhor, abatidos, cansados, sobrecarregados. Só o Senhor é quem vê. Senhor, nós podemos crer que o Senhor está aqui vendo e está pronto para nos acudir. Ó Senhor, eu te peço, se o Senhor vai nos levar de volta para o caminho da humilhação, se o Senhor vai nos levar de volta para o caminho onde temos senhores sobre nós, nós queremos ter a certeza e a lembrança que o Senhor vê, que o Senhor ama, que o Senhor cuida de nós. Por favor, Senhor Deus, durante essa semana, dá-nos, por favor, a graça da gente lembrar e de lutarmos contra o nosso coração, abandonando o desespero, abandonando a agonia, para confiar realmente no Senhor. Leva, Senhor, teu povo, a mim também, a orarmos mais, a crermos mais, a esperarmos de verdade no Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, a uma vida de piedade, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.